A questão levantada pelo inconsciente é uma questão que toca no ponto mais sensível da natureza da linguagem, a questão do sujeito. O sujeito não pode ser simplesmente identificado com o falante ou com o pronome pessoal numa sentença. É isso daqui que a gente precisa entender em Lacan, e é este o ponto que eu quero que a gente entenda em Lacan. Então, bom, ele não é simplesmente o falante. Então, o sujeito é aquele que fala? Não. Seminário 3, o que ele está dizendo? O sujeito é encarnado no indivíduo? Não. Também não. E aí, lá no seminário 20, ai, gente, desculpa fazer isso. Não eram as citações que eu tinha que separar. Não vou pegar o seminário 20, vou falar da minha cabeça. Lá no seminário 20, o Lacan ainda vai completar essa ideia, problematizando um pouquinho, vai falar assim: a mesma questão que está colocada para o sujeito, que não é o indivíduo, é a mesma questão que está sendo colocada para o indivíduo, que não é o sujeito. O que ele está dizendo? Que tanto o sujeito, que é da linguagem, que é do inconsciente, que não sou eu, Mariana, que não é a Mariazinha, mas este sujeito, ele está de frente para os dilemas do desejo, da estrutura, da linguagem, e a pessoa também. Por quê, gente? Porque, bom, a gente vai lá fazer análise, é a gente que vai. A gente não entrega um micro SD, né? Toma aqui meu sujeito do inconsciente e depois me devolve, né? O Black Mirror, né? Não é o chip. Toma aqui o chip do inconsciente e me devolve depois. Não. De fato, os dilemas coincidem. A questão que está posta para esse sujeito do inconsciente é colocada para mim, indivíduo. Sim, para mim, pessoa. Inclusive, essa lição do Lacan, uma das últimas, do Seminário 20, ela é super problemática, porque ele vai falar do corpo, e aí muita gente escuta o corpo biológico, né? Então é inclusive uma lição complicada. Mas o que a gente tem que entender é isso, assim, quem experimenta o sintoma somos nós, carne e osso. Mas o que é importante para Lacan e para a psicanálise é o fato de que se você vai na pessoa de carne e osso resolver os problemas dela fisiologicamente, não vai cessar. Porque a origem está em outro lugar, que não é no corpinho. Não é isso que a psicanálise descobre com Freud? Que a gente tem uma paralisia no braço e a medicina vai descobrir que, gente, mas não tem nada de errado nos nervos, não era para estar paralisado. Então, é essa que é a questão. É que, sim, a paralisia do braço de carne e osso, lá da histérica de Freud. Mas não adianta trabalhar o braço, nem a Mariazinha, nem essa pessoa enquanto encarnada, enquanto indivíduo, porque não vai cessar o problema. Porque existe um sujeito que não é ela. E é isso que o Lacan está tentando teorizar ao longo de seu ensino. Né? Aqui no esquema L, a gente tem alguns pontos legais e importantes sobre isso. O primeiro é esse, né? Quando o Lacan está falando que não coincide com o falante, a gente volta para a função da fala, que a gente está falando aí há algumas semanas. A gente precisa que o falante fale, porque a partir da função da fala, a gente tem acesso a toda essa estrutura. Então é isso, não é sem a pessoa, não é sem o falante, mas é porque não é ele. Uma forma da gente entender isso, gente, sobre esse sujeito da experiência psicanalítica, né, sobre essa estrutura aqui, é a gente terceirizar uma fala. Então, vamos falar sobre nós, né? Eu estou falando com vocês. Ponto. Então, vamos pegar essa sentença. Eu estou falando com vocês. Agora, por favor, substituam eu estou falando com vocês para uma frase sobre o que eu acabei de falar. Se vocês repetirem a frase eu estou falando com vocês, dá certo? Não, porque o aqui e agora não são vocês. Vocês são tudo a minha frase, certo? O eu é outro. Então, se vocês repetirem eu estou falando com vocês, a gente não está falando mais da Mariana, está falando com vocês. Então, eu preciso fazer esse shifter, certo? Eu preciso fazer essa mudança. Que é Mariana está falando. Eu posso falar Mariana está falando com vocês? Também não, porque eu mudei o tu. Então, eu preciso prestar atenção nesses aqui e agora do eu e do tu. Mariana está falando com eles, funciona melhor?
É esse exercício que vai nos dando a chave de leitura para o que o Lacan está falando. Quando alguém fala, fala sobre alguém, mesmo que seja eu. Mas percebem que quando eu falo assim, eu estou falando com vocês, e vocês falam, Mariana está falando com a gente, já não é mais a mesma coisa, porque tem um agente que a gente vai precisar significar. Quem são esse agente? E tem uma Mariana que a gente vai precisar significar. Quem é essa Mariana? E dependendo do tu que eu pedir para falar mais sobre, não vai ser a mesma coisa. Todos vocês aqui vão falar, sabe assim, de uma forma inequívoca, quem é esse sujeito, Mariana, que fala com a gente? E vocês todos vão chamar a gente da mesma coisa? Não. Então, é essa lógica que a gente pega aqui na experiência analítica. E a gente quer devolver isso para o analisante. Quando ele diz eu, tudo bem, mas que eu é esse? Então, vamos falar sobre esse eu que você acha que é um eu uno, sem divisão, individual, e que não é. E quando você endereça isso a mim, quem que é esse tu a quem você endereça? O que você quer que seja ouvido quando você diz isso tudo que você diz a mim? Então, é nesse sentido, né, que a gente está tentando trabalhar essas mudanças, tal qual as referências instáveis de um aqui e agora. E é por isso que a gente usa a palavra subversão. Isso é subversivo na psicanálise lacaniana. Isso não é intuitivo, isso não é natural, isso não é comum. Por que isso se relaciona ali ao que eu quero pegar, né, do nosso esquema? Como a gente está vendo ali, né? O que a gente está chamando desse eixo, dessa relação imaginária? E o que tem a ver ali com o eixo simbólico? Em primeiro lugar, a gente tem isso, né? Que quando a gente olha para isso daqui, a gente tem um inconsciente aqui num cantinho barrado pelo eixo imaginário. Então, o inconsciente ele precisa de uma manobra para que ele apareça, né? A formação inconsciente para Lacan, ele vai falar disso bastante quando ele vai falar da própria tarefa analítica. Qual que é a tarefa analítica entre analista e analisante? É subverter alguns pontos. Que pontos? O ponto deste eu que fala, da associação livre, trazer à tona o fato de que há um saber que é inconsciente, ou seja, a gente faz várias manobras para fugir dessa relação imaginária que está atrapalhando aqui o que interessa de fato para uma análise. Porque percebem que se o paciente acredita que ele fala de si mesmo e que não tem nada a saber sobre si mesmo, e que toda mensagem que ele fala sobre si é ela em si mesma, para que serve uma análise? A gente costuma dizer que isso é uma hipertrofia imaginária sintomática das neuroses. É aquele início da análise que o paciente fala assim, tá, mas eu vou te contar do meu passado e nada vai mudar. O que adianta? Não, mas eu vou falar de mim e nada vai mudar, e aí? Vou ficar aqui reclamando da minha família, eles não vão mudar, e aí? Essa é uma crença desse destino. Eu estou destinada a essa imagem que eu criei sobre mim mesma e sobre todos os outros, e eu estou fadada a isso, e a única coisa que eu posso fazer é me queixar. E a psicanálise vai falar, não, a gente não quer o queixume. A gente quer trabalhar historicamente isso e interpretar de um outro lugar. Porque sim, com plot twists, tem como mudar o passado. Então, quando a gente faz essa nova perspectiva, então, exemplos bobos, assim, clínicos, né? Adianta o paciente, ele está lá reclamando, porque minha mãe não queria que eu tivesse nascido, isso me deixa muito triste, porque ela me falou que ela não estava pronta, né? Que foi pega de surpresa. Se queixar disso, de fato, nada muda. Mas quando a gente trabalha com como será que foi para uma criança ouvir isso? O que será que faz com que uma mãe diga isso? E não é assim, o que você lembra? Me explica racionalmente, não inventa o que te vem à cabeça. O que será que faz com que uma mãe, já não é mais a mãe da pessoa, o que faz com que uma mãe diga para um filho, não, minha mãe não disse exatamente isso, né? Que ela disse que não foi planejado, foi uma surpresa.
Ah, então ela não disse exatamente aquilo. Alguma coisa mudou, entendem? Porque quando a gente narra na primeira pessoa e quando a gente é narrador de uma outra pessoa, a história já não é mais a mesma. Então são essas manobras assim que a gente está partindo do princípio de que funcionam. A gente de fato não volta no tempo, não muda nada, não muda ninguém. Mas é possível, pela linguagem, ir para o eixo simbólico, fugir dessa destinação imaginária.